Oi, oi. Tô gravando esse vídeo para comentar uma coisa. Eu acabei de chegar em casa, sempre gravo aqui em casa, né? Acabei de chegar da de uma apresentação da Ilíada, do canto um e do canto 20. Uma representação, né? Não uma apresentação, uma representação. Fica melhor dizer assim. É, eu assisti isso numa cidade aqui do lado. Eu moro no Rio de Janeiro, na capital, e eu assisti essa representação, uma apresentação barra representação. Eu vou explicar a diferença. Assisti isso aqui na cidade de Niterói, que fica bem próximo ao Rio. Eu acho que essa, esse espetáculo, vamos chamar assim, está andando, né? Vai por algumas cidades, talvez fora do Rio. Você fica de olho, né? Para assistir. São dois atores, o Daniel Dantas e a Letícia Sabatella. O Daniel Dantas faz o canto 1 da Ilíada e a Letícia o canto 20 da Ilíada. Antes disso, eles explicam, eles contam tudo o que vai acontecer. E eles fazem eles falam o texto na tradução do Odorico Mendes, que tem na editora Atelier, tá? Eu li o da tradução do Frederico Lourenço inteira algumas vezes, né? E li pedaços, ainda vou ler inteira, mas já li vários pedaços da tradução do Trajano Vieira. Esse texto do Odorico, eu não estou acostumado com ele, então a fala dos atores, muita coisa eu não entendi, apesar deles, não por culpa deles, que eles falam bem. Eu não entendi porque eu não estou acostumado com o texto, com essas traduções. Embora eu saiba do que se trata, porque eu conheço o que acontece na Ilíada toda, em cada canto, né? Eu estava pensando assim, vou falar mais um pouco sobre como é o que eles apresentam, o que os atores apresentam. Eles falam um texto, o narrador, que é o Homero. Eles também fazem os personagens, a fala dos personagens, e para cada personagem eles usam uma voz e uma fisicalidade diferente e uma luz. Cada personagem tem uma luz própria a ele. Então no canto 1 que é a discussão entre Aquiles e Agamemnon, o Daniel ele interpretou, representou, por isso que eu disse que tem uma representação, porque
porque ele representa os personagens. E eu disse que é a apresentação porque ele também apresenta o texto, falando o texto exatamente como ele é, na tradução do Odorico. Então o Daniel faz um Aquiles. Não faz um Aquiles no canto 1, um Aquiles bruto. Faz um Aquiles que me pareceu a princípio até subserviente, e isso me incomodou, né, porque o Aquiles não é jamais subserviente. Fez um Agamenon embriagado, bebendo e falando as suas... fazendo as suas afrontas, né? Ele faz um Zeus com a voz mais forte, o personagem com a voz mais forte, e a luz fica tudo escuro, mas fica um facho de luz forte vindo daqui, outro dali. Parece que ele está reunindo os poderes, né? A Letícia faz usa uns sotaques até que pareceram ser do sul. Faz um Poseidon surfista. Faz uma era. Ela faz o canto 20, né? Então os personagens que ela apresenta, uma era muito feminina. Faz um Aquiles. Aí o Aquiles dela é imponente. Porque também é um canto em que o Aquiles vai começar a matar os troianos, né? Então eu até entendo que no canto 1 o Aquiles do Daniel não seja imponente. Elida e Odisseia eram cantadas na Grécia Antiga. Em reuniões à mesa de reis, essas histórias eram cantadas. Os convivas conheciam aquelas histórias. Eram velhas histórias conhecidas, com velhos personagens conhecidos e acontecimentos, tudo. Mas eles... porque eu estou falando isso? Porque eu assisti e fiquei pensando na diferença da experiência do grego antigo com Homero e a nossa experiência com Homero. Completamente diferente as experiências. Então, como assim diferente? Vamos entender então como era para o grego antigo a Ilíada e a Odisseia. Eram velhas histórias conhecidas que já faziam parte da alma, né, de quem ouvia. E eles escutavam o cantor, o poeta, né, falando aquelas histórias. As histórias não eram interpretadas. No sentido do que o Daniel falou, que cada ator faz aquele de um jeito. Não. Cada cantor tinha a sua forma própria de contar a história como um todo. Mas ele não fazia os personagens de um jeito próprio. E nem diferenciando uma interpretação para o Aquiles de uma interpretação para o Zeus ou para um personagem feminino, não. Esse eu estou falando baseado no que eu já li, tá? Tem algumas coisas que eu li,
uma infinidade de coisas que eu não li sobre. E o que eu li é principalmente o livro do Hermann Frankl, que tem aqui no canal, que é o que explica melhor, explica os detalhes das apresentações dos poemas homéricos na Grécia Antiga. Eles eram apresentados. Era como que é pra gente, né? Qual é o equivalente que nós temos a isso? Olha, o que eu encontrei pensando foi como se nós, como acontece quando a gente vai num restaurante, né, com alguém ou com um grupo de pessoas, e tem um cantor que canta velhas músicas conhecidas. Você não quer que aquele cantor tenha uma interpretação muito particular daquilo. Você quer que ele apresente a música como ela é. Como você está. Como você. Porque você quer a presença daquela música que mora na sua alma. Então, eu presumo que para os gregos, eu penso que para os gregos era assim também, Ilíada e Odisseia. Essas histórias que fazem parte da alma deles, que eles queriam que fosse apresentada mais uma vez. Diferente disso, é uma peça como por exemplo, o que nós estamos lendo aqui, o Ésquilo, a Oresteia. Cada personagem usa uma máscara, tem uma fisicalidade, tem uma voz, né? Aí sim, isso aí se aproxima do que a gente entende por interpretação, por representação. Não é apresentação, é representação. Eu represento um personagem. Representação é substituição, né? Existe o personagem, existe aquele que o substitui, aquele que fala por ele, aquele que empresta a si mesmo para falar por ele. Aí sim, o ator empresta de si para o personagem, para representá-lo. A apresentação, que é do cantor, não é representação. A apresentação é o presentificar. Homero presentificava Ilíada e Odisseia. A história de Aquiles, dos personagens e Odisseu, né? Assim como um cantor pra gente presentifica aquilo que já mora na nossa alma, que a gente quer ouvir. Pra gente é muito distante a experiência do grego com a Ilíada e Odisseia, porque a gente está acostumado com representação. Essa apresentação e representação, né, que eu assisti também me fez pensar que quando você está diante do cantor, você e ele canta as músicas que você conhece, que estão na tua alma, né? Você não fica interpretando, buscando o sentido daquilo. Você escuta, se emociona
você experiencia a música. Para o grego antigo, ele também era, Homero se tratava de uma experiência da realidade, incluindo ele próprio. Eu fico pensando se a gente tem outra experiência coletiva, musical, ou seja, de histórias, que não sejam os grandes sucessos musicais, da música, do que a gente entende por música, ou se a gente tem experiência coletiva com a história do descobrimento do Brasil, né? Por exemplo, a história da proclamação da independência do Brasil. Talvez a gente não tenha essas histórias coletivas passando pela política. Talvez a gente tenha passando pelo que a gente entende por música, né? Mas, então, para o grego a experiência coletiva era Ilíada, Odisseia, e que quando essas histórias eram presentificadas pelo cantor, o, o público tinha experiência. Diferente disso é a busca por entender, né? A Ilíada, Odisseia não é familiar pra gente, né? Não são histórias que fazem parte da nossa alma. Nós admiramos, mas nós não temos isso fazendo parte da nossa alma, né? Por mais que leiamos, nunca nos acostumaremos. Com uma tradução diferente, fica mais estranho ainda. Porque foi a primeira vez que eu ouvi o texto daquela tradução, do Odorico Mendes. Então eu precisava, ouvindo os atores, eu precisava prestar atenção para entender o que eles estavam falando, porque eram palavras novas. O Homero tem algumas traduções e muitas palavras mudam, né, de umas para outras. Alguns chamam aqueles de Pélida, outros de Peleu. Muitos termos mudam, né? Então eu precisei prestar atenção para entender o que os atores estavam falando. Ah, então ele falou isso. Então, tá, então eu sei o que está acontecendo. Eu precisava entender. Eu não consegui experienciar. Tá, eu experienciei Belo, né? O trabalho dos atores é maravilhoso, mas eu não consigo experienciar como a fala, como se aquilo fosse familiar para mim. Não, eu precisei entender. Então me parece que o Homero para nós é um é uma questão de entendimento. Tá, nós experienciamos sim a sua beleza, mas me parece que nunca o experienciaremos como algo familiar. Não tem problema, porque é óbvio que ele não vai ser familiar pra gente. Familiar pra gente são outros cantares, outras músicas. A música do Caetano Veloso, Gosto Muito de Você, Leãozinho, Caminhando Sob o Sol. Isso, para mim, é a experiência
um leão sob o sol, raio da manhã, né? Aquilo é a experiência do receber o sol. E o Brasil é um país muito ensolarado. Então essa música, ela é a experiência do sol, né? Entendeu? Nós temos nossas músicas que falam para nós da nossa vida. Não tem, o Homero não é experienciado por nós como falando da nossa vida. O Homero é uma questão, por mais que apreciemos sua beleza e sua riqueza também, Homero é uma questão de entendimento, né? Pra gente. Por isso que a gente sempre está procurando interpretações, né? Por isso que aqui no canal eu fico estudando a arte, a relação do poeta com as musas. Talvez se essas coisas fossem naturais para mim, se eu fosse um grego antigo, né? Não sei como é o grego hoje, mas o grego daquela época, talvez essas coisas não fosse questão de interpretação. Ah, tá, nós temos. O poeta tem as musas, assim como eu tenho o daimon, né? Uma divindade que me acompanha e evita que eu caia em erro, né? Então, eles não vão procurar entender o que é essa parceria entre o homem e a divindade. A relação do grego com a realidade é de pertencer a ela, né? O homem pertencia à realidade, a realidade o percebia. Para nós não, olha uma diferença fundamental aí. Para nós a realidade é construída por nós, a nosso serviço. Isso já faz com que tratemos as coisas como matéria de entendimento, matéria de pôr a mão. Para o grego não, a questão era o todo que determinava o homem, né? Então, esse aqui foi só um vídeo para falar sobre essas coisas que eu precisava falar, tá bom? Então, obrigado.